Vamos dar nós continuidade à série de estudos que estamos fazendo, que intitulamos O Edifício da Nossa Fé. Nós dissemos que esse edifício tem uma base sólida, que é a doutrina da soberania de Deus. E sobre esta base se assentam 5 pilares. Observe que eu usei o verbo assentar. Sobre essa base se assentam 5 pilares, comumente chamados 5 pontos do calvinismo. E sobre toda essa estrutura se apoiam, o verbo as demais doutrinas. Entenderam bem? O edifício da nossa fé é completo. Tem uma base sólida que é a doutrina da soberania de Deus. 5 pilares, que são aquelas outras doutrinas da nossa fé reformada. E sobre essa estrutura, os pilares e a base sólida, se assenta a, vamos dizer, a cobertura, que são as demais doutrinas que estão ligadas com a estrutura. Nós estamos sugerindo aos irmãos que, além de solicitar ao irmão Kleber, não sei se ele está presente hoje, está presente, a sua cópia da palavra que vai ser transmitida, está escrita, também, se possível, deve também um CD, porque muita coisa que se fala aqui não está no script. Também sugerimos aos irmãos que imprimam, se possível, né? E guardem uma pasta até o final. Porque nós temos outra sugestão, é de que os irmãos depois procurem dar continuidade, porque nós vamos falar apenas da base dos 5 pilares. A cobertura vamos deixar por conta dos pastores, porque já colocamos uma estrutura bem sólida. As demais doutrinas que estão relacionadas com o edifício da fé, os irmãos podem pedir aos pastores para que ajudem a continuar. Quais seriam essas doutrinas? A justificação, a doutrina da regeneração, da conversão, da santificação. Essas doutrinas completam a estrutura do edifício da fé. Entenderam bem? Nós já examinamos a base, que é a doutrina da soberania de Deus. Já examinamos o primeiro pilar, né, que é aquele que fala da depravação total. O segundo pilar, da eleição incondicional. E hoje vamos falar sobre o terceiro pilar. Os diáconos podem distribuir os textos que vão ser lidos durante a nossa exposição. Aí estão os textos bíblicos que vão citar durante a pregação. Um dos textos que nós iremos ler, nós já lemos na devocional, na parte devocional, que é o texto de Isaías 53. Faz parte também daqueles textos que nós vamos citar aqui durante a nossa exposição. Aí está o tema da nossa meditação: expiação limitada à teologia da fé. Você pode repetir? Agora com mais convicção. Expiação limitada à teologia da fé.
Vamos pedir a direção sábia do Espírito de Deus. Espírito do Trino Deus, abundantemente vem iluminar-nos na mente, dá-nos disposição para o teu vida. Embora diante dos teus servos está um servo ainda mais limitado, um servo muito frágil, que se coloca nas tuas mãos para que tu poder se evidencie através dele. Abre os nossos entendimentos e usa o teu servo para, através da sua palavra, mostrar o teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos tomar um texto que está aí na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Os irmãos podem abrir. Capítulo 2. Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Versículos de 13 a 15. Versículos de 13 a 15. Podemos ler juntos. São 3 versículos só. Vamos ler. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela insubstituição da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Removeu, encravando nele na cruz. Removeu inteiramente, cravando na cruz. E continua. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, expiação é um ato de expiar. E expiar significa purificar, lavar, cobrir, fazer reparação, dar satisfação, sofrendo uma penalidade ou um castigo, como no caso da expiação de um crime. Isso no sentido geral. Teologicamente, expiação é aquela providência de Deus para isentar da culpa do pecado herdada de Adão aqueles que ele elegeu, lançando a culpa sobre o seu filho na cruz. Vamos repetir. Teologicamente, expiação é a providência de Deus, para isentar da culpa do pecado original herdado de Adão aqueles que ele elegeu, lançando essa culpa sobre o seu filho na cruz. Falando dessa providência, Paulo diz, e vamos abrir aí o nosso texto, em 2 Coríntios 5, 21. Está aí. Não está lá, está no texto, está no nosso papelzinho. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Falando de Jesus. Deus fez o próprio filho pecado, não foi pecador. Porque ele assumiu o nosso pecado, o pecado original que nós herdamos de Adão. Deus colocou sobre o seu filho para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Daí dizemos, irmãos, que a doutrina da expiação
é a teologia da cruz. A cruz é a síntese da doutrina da expiação. A cruz é a síntese da doutrina da expiação. Neste estudo, procuraremos responder a 3 perguntas. Os irmãos vão repetir, uma de cada vez. Por que a cruz? Repita. Outra vez. Por que a cruz? Por que a cruz? A segunda, de quem é a cruz? De quem é a cruz? Outra vez para afirmar. De quem é a cruz? E por fim, em favor de quem é a cruz? Em favor de quem é a cruz. Outra vez. Em favor de quem é a cruz. Agora vamos repetir total. Primeiro, por que a cruz? Segundo, de quem é a cruz? Terceiro, em favor de quem é a cruz. Respondendo à primeira pergunta, por que a cruz? Todos nós, sem exceção, inclusive os eleitos, herdamos a culpa do pecado de Adão e com ela a morte eterna. Todos. Como Deus não pode abdicar da sua justiça, que puniu o pecador com a separação eterna da sua presença, essa é também a nossa condição diante do justo juiz. Todos nós herdamos a culpa de Adão e com ela a morte eterna. Mas o amor de Deus pelos eleitos desejava livrá-los dessa pena. Ele não poderia, como dissemos, deixar de punir o pecador, mas não queria que os eleitos sofressem o peso dessa pena. Como conciliar esses 2 atributos absolutos de Deus? A sua justiça e o seu amor. Na cruz encontram-se a justiça e o amor de Deus. Eu tenho um pouco de poesia e eu vejo nessa figura da cruz aquelas 2 traves, uma horizontal e uma vertical. Na horizontal eu represento a justiça de Deus porque foi aplicada sobre os homens pecadores. Na vertical represento o amor de Deus porque esse amor vem lá do alto. Irmãos, somente a morte de um justo pelo pecador satisfaria plenamente a justiça ultrajada de Deus. E esse justo escolhido foi Jesus. Foi Jesus. Portanto, a cruz é um projeto de Deus, porque é através dela que os crimes hediondos são expiados. A figura profética de Isaías 53 nos lembra isso. Já lemos o texto. Vamos ver esses que estão aqui. Isaías 53, 6 e 10. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou no erro, fazendo-o enfermar. Todos aplicam esse texto profético de Isaías ao Messias. Agradou a Deus fazer sofrer aquele que ele escolheu para ser o representante da humanidade nesse ato da expiação. Mas uma coisa, quando nós nos lembramos da cruz, pensamos só no sofrimento de Cristo. Mas Deus também sofreu com o Filho as dores da cruz.
Paulo revela isso em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vamos ver. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em destaque na igreja. Deus estava lá em Cristo. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, nós dizemos que o Pai experimentou com o Filho as mesmas dores da cruz. Primeiro oferecendo em resgate pelos nossos pecados. E então, ao aplicar nele a sua justiça, ficando surdo a sua oração lá no Getsemane e ao seu clamor na cruz. Tudo isso por nossa causa. Cristo sofreu e o Pai também sofreu. A dimensão, meus irmãos, do nosso pecado, em que resultou. O rapaz foi levado ao tribunal para ser julgado quanto a um desfalque que ele tinha realizado na firma em que trabalhava. Ele então percebeu que o juiz era um antigo amigo do seu pai, que conhecera desde a infância. E por isso ele pensou que estava salvo. Mas, para sua surpresa, na sentença, o juiz deu-lhe um prazo de 1 semana para quitar a dívida a fim de não ser preso. Ele ficou surpreso. Ele então mostrou o seu descontentamento quanto à sentença quando foi chamado ao gabinete do juiz. E o magistrado lhe disse: lá no tribunal eu era o juiz e tinha que lhe aplicar a lei. Aqui estou na condição do amigo do seu pai e do seu amigo. E depois de o exortar, deu-lhe um cheque com a quantia exata para pagar a dívida, a fim de não ir para a prisão. Dias depois, o rapaz trouxe o recibo da quitação, que o juiz apensou aos autos. Agora, o rapaz estava legalmente remido da sua dívida. Este fato, que dizem que foi real, me faz lembrar aquele texto maravilhoso. Parece a repetição, ou melhor, esse texto parece que aconteceu lá no Calvário. Paulo revela em Colossenses 2, 13 a 15, que nós acabamos de ler, irmãos. Vamos reler Colossenses 2, 13 a 15, já temos essa figura. E a vós outros, que estáveis mortos por vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, engravando na cruz, expulsando os pecados e potestades, publicamente os coisas da justiça, triunfando deles na cruz. Coisa maravilhosa, né? Que figura, que imagem bonita. Ele pagou a dívida. Escrito aqui que fala, pregaram na cruz. Pregaram na cruz. Não temos mais dívida com o nosso Deus. Resumindo, a cruz era o único meio pelo qual Deus salvaria o eleito da condenação eterna. E o seu filho? E ele com o filho assumiu a cruz. Respondemos, esperamos que tenhamos respondido a primeira pergunta: por que a cruz? A segunda qual é?
sei quem é a cruz. Irmãos, há dois textos interessantes que nós temos aí nessa relação. Um é do próprio sacrifício de Jesus em João 19, versículo 17. Aqui diz de quem era a cruz, bem explicitamente. Tomaram eles, pois, a Jesus, ele, ó, carregando a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. E Paulo, em Gálatas 6,14, também se refere à cruz como sendo de Cristo. Mas não esteja de mim gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem era a cruz? De Jesus. O sangue derramado na cruz é o símbolo da expiação dos nossos pecados. Por isso a cruz, por isso o sangue. O texto que lemos aí, meus irmãos, é um texto bastante expressivo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante as coisas que são visíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado dos vossos fúteis procedimentos que vós pecaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quando nós falamos de sangue de Cristo, quando falamos de cruz, estamos nos referindo à expiação realizada por Ele em nosso favor. Essa que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não foi apenas aquela situação do Calvário. A cruz de Cristo foi mais do que as dores físicas sofridas naquele duro madeiro, o que já por si seria um atual sofrimento. A cruz de Cristo foi muito mais. Sua cruz foi ter assumido a natureza humana e vivido como qualquer homem, sentindo fome, sede, cansaço e calor. Sua cruz foi ter sido levado ao deserto para ser provado pela dura tentação. Sua cruz foi andar por este mundo cheio de misérias e de dor, de sofrimento profundo. Sua cruz foi ter ensinado a amar, espalhando amor e ser odiado como um malfeitor. Sua cruz foi, sendo infinito, definir-se na encarnação, sendo justo e perfeito, sofrer a crucificação, sendo divino e eterno, passar pelas sombrias, pelo sombrio vale da sombra da morte, e como qualquer mortal, ser sepultado na tumba fria. Sua cruz foi sentir sozinho entre a terra e o céu, abandonado dos seus, desprezado de Deus, levando sobre si todos os nossos pecados. Ele carregou a cruz não somente naqueles dolorosos momentos daquele dia de horror, ele a carregou durante toda a sua peregrinação terrena, dia a dia, hora a hora, por minha causa, pelos meus pecados, para deles me resgatar para toda a eternidade. De quem é a cruz? Não sei. Não sei se a cruz era de Cristo ou era minha. Por merecer a dura morte, a mim convinha, mas por tê-la sofrido voluntariamente, foi de Jesus, que a padeceu vicariamente. O pecado era meu, mas Jesus o levou.
e a justiça de Deus sobre si suportou. A culpa era só minha, mas Cristo a sofreu e tomou sobre si o fardo que era meu. Foi Cristo que morreu na cruz, é fato certo, mas eu é quem devia estar ali de certo. Dele foi toda a dor e todo o sacrifício. Seu foi o mérito, mas meu o benefício. Hoje posso dizer que a cruz foi do Senhor, pois a tomou de minhas costas, por favor, e levou sobre si a minha maldição, para me livrar da morte e dar-me a salvação. Dura cruz, dura cruz, a minha causa, pelos meus pecados, para me livrar da condenação. Por que cruz? Porque era o único meio de livrar o eleito da condenação eterna. E Cristo assumiu. A cruz é dele, mas nós é que deveríamos pagar. Por fim, a terceira questão. Em favor de quem é a cruz? Irmãos, Jesus realizou um sacrifício vicário, isto é, em favor de outros. Daí advém a palavra vicário. Vicário é aquele que fica em lugar do outro. Na Igreja Católica, vicário é aquele que fica em lugar de Deus. Mas sacrifício vicário é sofrido em lugar de outra pessoa. Nesse particular, a obra expiatória de Jesus foi limitada. Aqui chegamos então no outro termo desse pilar. A obra expiatória de Jesus foi limitada. Limitada não quanto à sua eficácia, mas quanto à sua extensão. Então, em favor de quem Jesus morreu na cruz? Isso é importante. Em favor de quem? Ele já deu resposta em várias ocasiões. Vamos ver duas delas. Primeiro, em Mateus 20, 28. Os irmãos percebam sempre que há um destaque negrito. Sempre. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não temos que Cristo aqui não disse que ele veio resgatar todos, viu? Mas muitos. Não todos, mas muitos. E na oração que ele fez ao Pai, em João 17, 6, o que é que ele diz? Notemos que aqui Cristo revela que o Pai, aqueles que eram de Deus, desde que estavam no mundo, foram confiados a Ele pelo Pai. Aqueles que eram de Deus, que estavam no mundo, foram confiados a Jesus pelo Pai. Não foi o mundo todo, só os que eram de Deus, que estavam no mundo. Ele bem claro aí. Irmãos, Pedro, Paulo, falando sobre o casamento, em Efésios 5, 23, 25, né? O que é que diz? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está em negrito até sublinhar. A si mesmo se entregou por ela. Quem é essa? A igreja. Ele não veio para todos, veio para muitos. Ele não veio para o mundo todo, veio para aqueles que eram de Deus, que estavam no mundo, e foi entregue a ele.
E agora diz que ele se sacrificou pela sua igreja. Pedro inicia a sua primeira carta desta forma que está aí, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Quais foram os destinatários de Pedro? Os eleitos. Logo após ele diz assim, que o texto está em 1 Pedro, capítulo 2, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, lá está em cima aí como 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado vós eleitos, que está falando com os eleitos, do vosso futuro procedimento, que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em favor de quem? Cristo morreu na cruz. Concluímos que Jesus não morreu por todos os homens, mas por muitos. Por aqueles que o Pai lhe confiou que estavam no mundo, que constitui a sua igreja, isto é, os eleitos. Os eleitos. Na expressão de um teólogo, e nós vamos repetir, dizendo que a obra vicária de Jesus é suficiente para salvar todos os homens, mas eficiente só para os eleitos. A obra vicária de Jesus na cruz é suficiente para salvar todos os homens, mas eficiente só para os eleitos. Em outras palavras, os méritos de Jesus alcançados na cruz dariam para salvar toda a humanidade, mas só são aplicados aos eleitos pela vontade soberana de Deus, que é justa, santa, perfeita. Vamos repetir, meus irmãos, que é muito importante. Os méritos de Jesus alcançados na cruz dariam para salvar toda a humanidade. Esses méritos mas só são aplicados aos eleitos pela soberana vontade de Deus, que é justa, santa e perfeita. Conclusão final. A expiação limitada é o projeto de Deus, pelo qual, mediante o sacrifício vicário de seu Filho na cruz, ele alcança a libertação do eleito da condenação eterna. A expiação limitada é o projeto de Deus, pelo qual, mediante o sacrifício vicário de seu Filho na cruz, ele alcança a libertação do eleito da condenação eterna. Então, todo eleito pode dizer: Cristo morreu por mim, livrando-me da morte eterna. Todo eleito pode dizer: Cristo morreu por mim, livrando da morte eterna. Ele morreu por mim. Como ilustre nesta poesia. Rapaz solteiro, por amigo seu casado, a guerra foi em seu lugar e ali morreu. O outro amigo ficou muito desolado com a perda tão triste do colega seu. Após a guerra, procurou por todo lado o corpo do finado, onde o reveste deu. Depois de muito tempo, enfim, foi encontrado.
e o levou para a vila onde o rapaz nasceu. No cemitério, procurou belo local e o preparou para um decente funeral, em meio a muitas flores, num real jardim. Na lápide escreveu o nome do rapaz, com o desejo de que descansasse em paz, e a seguinte inscrição: ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Se você reconhece que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, tenha também esta inscrição gravada no seu coração: ele morreu por mim. Ele morreu por mim. E mostre a sua gratidão, vivendo por ele e para ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar. Eu gostaria que você se tocasse, porque este hino, o autor poeticamente coloca Jesus fazendo uma pergunta a você. Como é que você responde? O nosso apelo é os seguintes temas. Vamos cantar as quatro. Não sei quantas são 3 ou 4? 4. Vamos cantar as estrofes na 4. Se você reconhece realmente, Jesus morreu por você na cruz. Tente responder a pergunta dele. Na 4, você fica sentado atrás. Levante na 4 para dizer assim: eu morrer por mim na cruz. O que é que eu posso fazer por ti? Bem, se você responder assim, se essa é a sua vontade, levante na 4.